Pessoal, agora a gente vai direto para Paris, onde está a Priscila Yazbek, a nossa correspondente, porque a gente está acompanhando os eventos da inauguração, da reinauguração, na verdade, da Catedral de Notre-Dame, e é lá que vai acontecer um encontro muito esperado de Emmanuel Macron, o presidente da França, e do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Por enquanto, Pri, nenhum dos dois chegou, né? Explica pra gente onde você tá nesse momento e como é que tá a expectativa por aí. Dá pra ver que tem bastante jornalista já de olho nas movimentações. Boa tarde pra você. Exatamente, Muri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Uma fileira enorme de jornalistas. Vou ver só se eu mostro aqui rapidinho para vocês. Muita imprensa por aqui para acompanhar, então, a chegada dessa reunião de Emmanuel Macron e também do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que vem excepcionalmente, então, a Paris para participar das solenidades e das cerimônias de reabertura da Catedral de Notre-Dame, 5 anos depois do incêndio de 15 de abril de 2019. Esse encontro está marcado para cerca de 15 minutos atrás, portanto está um pouquinho atrasado. Grande expectativa aqui para a chegada de Donald Trump, que já está em Paris, mas ainda não chegou aqui à residência oficial de Emmanuel Macron, ao Palácio do Eliseu. Eles devem falar sobre alguns dos principais assuntos do momento, devem falar sobre Irã, Oriente Médio, riscos de disputas comerciais e também a guerra na Ucrânia. Inclusive, depois dessa reunião bilateral entre Emmanuel Macron e Donald Trump, Macron também se encontra com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e a imprensa francesa, inclusive, diz que o Palácio do Eliseu tentou fazer com que esse encontro fosse um encontro a 3 entre Trump, Zelensky e Macron, mas não foi possível. Então, são duas reuniões bilaterais separadas. Claro que Zelensky tem muito interesse em saber também o que Donald Trump espera da guerra na Ucrânia. Ele que disse que acabaria com a guerra em 24 horas se fosse eleito, que muitos interpretaram como um sinal de que Donald Trump, então, tentaria forçar uma negociação entre Rússia e Ucrânia que poderia ser mais favorável à Rússia, com a cessão de territórios que foram anexados pela Rússia por parte dos ucranianos. Então, esse é um dos principais assuntos que devem ser debatidos nessas reuniões bilaterais. Agora, falando sobre um histórico dessas relações entre Donald Trump e também Emmanuel Macron. Quando Trump esteve no seu primeiro mandato, logo depois também que Macron foi eleito em 2017, eles tiveram um encontro em Bruxelas, tiveram um aperto de mãos que foi considerado forte. Então, Macron, ele é visto como um líder que ele tenta fazer esses encontros com homens fortes e que algumas vezes são considerados também autocráticos. O que os especialistas dizem é que ele acredita muito na personalização da política externa e na sua capacidade de reverter situações graças ao seu poder de persuasão. Então, é o que também Emmanuel Macron deve conversar com Donald Trump, por exemplo, diante da iminência do aumento de tarifas sobre importação que Donald Trump prometeu fazer durante sua campanha, que deve prejudicar a economia europeia, com vários economistas, inclusive, falando sobre impactos fortíssimos sobre o PIB europeu. A ver como que Donald Trump vai reagir a essas demandas, então, por parte do presidente francês. E um outro ponto importantíssimo, principalmente do ponto de vista da França, é que a França está emergida em uma crise política muito grande. Na quarta-feira, o governo de Michel Barnier, que foi um governo indicado por Emmanuel Macron, caiu depois de uma moção de censura que foi feita pelos partidos de ultradireita e também de esquerda. Ele que tinha sido indicado por Emmanuel Macron em setembro, tinha assumido o posto em setembro, depois daquela dissolução que Macron fez em junho da Assembleia Nacional. Então, Macron, ele criou uma crise política interna, depois ele tentou reverter essa crise indicando Michel Barnier, que é um político de centro, centro-direita, mas então, depois que Michel Barnier tentou passar força, sem o aval da Assembleia Nacional, tanto o orçamento para a Previdência quanto o orçamento para a saúde, esses partidos se uniram, tanto a ultradireita quanto a esquerda, para retirá-lo do cargo. Então, a cerimônia de abertura da Notre-Dame vai ter essa particularidade em que o governo que vai estar presente na cerimônia é um governo interino. Então, Emmanuel Macron, ele chegou a ser criticado lá em 2019, quando ele disse que a Catedral de Notre-Dame seria reerguida e restaurada em 5 anos, e ele tenta fazer uma analogia do que acontece com a Notre-Dame
também com a sua política, dizendo que, assim como ele é capaz de ter feito essa restauração em 5 anos, depois de muitas pessoas não terem acreditado que isso era possível, ele também acredita, e nos seus últimos discursos, se referindo a Notre-Dame, ele tem usado esse tom, dizendo que tudo é possível, que o governo francês é capaz de se unir para fazer um governo, então, que pode levar a França a retomar suas rédeas. A França, que, claro, é um dos países hoje mais importantes aqui da Europa e também a principal potência nuclear da Europa, que também tem uma importância estratégica, portanto, em relação à guerra na Ucrânia, também em relação às relações com Israel e a guerra no Oriente Médio. Então, tudo isso vai ser destaque aqui nesse dia chuvoso, Muri. E só para trazer uma curiosidade para vocês, a previsão é de chuva. E aí tem uma questão bem polêmica aqui na França. Desde 1905, a França tem a lei da laicidade, que separa a igreja do Estado. Então, a ideia inicial era que Emmanuel Macron fizesse um discurso fora da Catedral de Notre-Dame para falar sobre a cerimônia, etc. E para não haver uma crítica de que ele estaria fazendo um discurso religioso. Mas com essa previsão de chuva, que vocês estão vendo aqui, esse ventinho aqui, já tem uns pingos caindo, com essa previsão de chuva, o Palácio do Élysée ontem divulgou uma mensagem falando que toda a previsão de cerimônia tinha sido modificada para que a cerimônia acontecesse dentro da Catedral de Notre-Dame. E aí os jornais franceses, os especialistas todos passaram o dia, então, discutindo se Emmanuel Macron estaria ferindo a lei da laicidade, algo que é muito importante para os franceses aqui, ao fazer esse discurso, então, dentro da Catedral de Notre-Dame. Uma outra curiosidade também, shows que estavam previstos para depois da cerimônia, inclusive de Pharrell Williams, foram cancelados e alguns foram gravados ontem por causa justamente dessa previsão de chuvas com relâmpagos, um tempo bem ruim, mais uma vez aqui em Paris. Lembra também da cerimônia de abertura da Olimpíada, que também foi acompanhada por muita chuva. Eu volto com você, Muri. Paris não está ajudando para esses grandes eventos, assim não dá, Pri. Agora, vamos relembrar juntinhas aqui, rapidamente, pelo menos os próximos passos, as próximas horas dessa programação especial da Catedral de Notre-Dame aqui, Pri, porque a gente estava prevendo, pelo menos para esse primeiro momento, meio-dia do horário de Brasília, o encontro bilateral entre Trump e também Emmanuel Macron. Já está atrasando quase 30 minutos aí, né? Então, como é que tá esses horários, a programação, pelo menos por enquanto? Pois é, Muri, então, o que a gente tinha de previsão, meio-dia, às 4 aqui do horário de Paris, essa reunião bilateral de Donald Trump e também Emmanuel Macron. Depois, a reunião entre Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron. Eu acredito que essas reuniões vão ter que ser encurtadas, porque existe todo um cronograma e um esquema de segurança fortíssimo, com 6.000 agentes de segurança previstos para fazer esse reforço de segurança para cerimônias que vão acontecer na Notre-Dame, que fica a uns cerca de 10 minutos, 15 minutos de carro aqui do Palácio do Élysée. E aí as previsões são para cerimônias que vão acontecer na Notre-Dame. Às 15 horas do horário de Brasília seria o início da cerimônia. Entre as 15h20 e 15h40 aí do horário de Brasília, Macron faria um discurso seguido do hino nacional e depois às 15h40 do horário de Brasília, então a porta da Notre-Dame vai ser reaberta e os convidados, são 3.000 convidados, inclusive os chefes de Estado, entrariam na igreja para participar dessa cerimônia. Haveria também uma missa, um serviço litúrgico a partir das 4h15 e às 5 da tarde o fim desse serviço litúrgico. A gente já tem um atraso então de 25 minutos, o que também mostra, né, Muri, acho que o que todos os jornalistas comentam aqui, a importância então de Donald Trump, do presidente eleito dos Estados Unidos, como Macron encaixou esse encontro mesmo antes desse dia tão importante dessa cerimônia, a ver como que vai ficar esse cronograma, que provavelmente deve ser afetado, talvez com o encurtamento dessas reuniões bilaterais que estavam com uma previsão de que cada uma teria 1 hora. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Por enquanto, há uma expectativa muito grande por aqui. Eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, só para vocês verem os jornalistas, o pessoal tentando levantar o pescoço para ver se tem alguma movimentação, para ver se eles aparecem por aqui atrás de mim. Vocês veem, então, aqui a guarda francesa aguardando a chegada de Donald Trump. Então, por enquanto, ainda uma grande expectativa aqui, sem informações oficiais de como que eles vão fazer, então, para reorganizar esse cronograma diante desse atraso dessa reunião bilateral de Donald Trump. Uma última informação ainda sobre Trump é que esse esquema de segurança que foi previsto com 6.000 agentes de segurança, que lembra muito o esquema de segurança da Olimpíada, com um perímetro de segurança, com áreas isoladas, toda a área da Ile de la Cité, que é a área onde fica a Catedral de Notre-Dame, foi isolada
E depois da confirmação da vinda de Donald Trump nessa semana para a cerimônia, esse esquema de segurança foi reforçado. Então, um esquema que, inclusive, conta com drones, a BRI, que é a unidade de elite da polícia francesa, e também esse esquema de segurança excepcional, que é justamente para receber o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, também esse atraso pode, claro, estar relacionado a essa questão também dos esquemas de segurança que são muito reforçados por aqui, tanto para a realização dessa cerimônia quanto para a chegada de Donald Trump. Muri. Priscila Yazbek, muito bom te acompanhar nessas coberturas grandes, bom trabalho por aí. Nos chame, assim que a gente tiver atualizações, a gente volta a conversar mais um pouco para acompanhar, enquanto a gente fica nessa expectativa da chegada de Donald Trump e Emmanuel Macron.